Olá! Sejam todos bem-vindos ao meu canal Passa Pra Cá. Eu sou Luiz Pablo Trentin Mack, sou artista visual, fotógrafo, responsável pelo canal Passa Pra Cá e autor do livro A Cor da Viagem, que é um livro que conta as minhas histórias das minhas viagens, com muitas fotografias pelo mundo, registrando retratos, a cultura, o cotidiano dessas pessoas, o dia a dia, a arquitetura e principalmente mostrando o que de especial tem em cada um desses lugares através do meu registro fotográfico e através do meu olhar fotográfico, sempre destacando a cor que cada um desses países representa para mim. Se você não é inscrito no meu canal, por favor se inscreva, isso me ajuda muito a fazer com que eu consiga levar essas informações e levar muito conteúdo a todas as pessoas. Então, se inscreve aí no meu canal, deixa seus comentários, deixa um like, se não gostou, dá um dislike, não tem problema. O importante é que o meu canal seja visualizado e que as minhas informações cheguem ao máximo possível de pessoas. Bem, hoje especificamente eu vou falar sobre um site, sobre um aplicativo chamado Get Ninjas. Eu utilizei ele durante 3 meses como prestador de serviço, mas ele funciona também para os clientes e não necessariamente os clientes precisam baixar o aplicativo. Eles podem utilizar diretamente através do site, como eu fiz. Durante 3 a 4 meses eu utilizei o site como prestador de serviço. Fiz algumas avaliações, especificamente para quem é fotógrafo, para a fotografia, e trago aqui um pouquinho dessas observações que eu tenho desse tempo que eu utilizei o site. Inicialmente eu gostaria de explicar para quem não conhece o aplicativo, para quem está tentando entrar no aplicativo, para entender como é que esse Get Ninja funciona. O Get Ninja é uma plataforma que faz a conexão entre clientes e prestadores de serviço. Segundo dados informados, o Get Ninja ele possui na sua plataforma aproximadamente 250 mil prestadores de serviço cadastrados. Não significa que esses 250 mil prestadores de serviço estejam atuando, como é o meu caso. Eu utilizei a plataforma durante esse tempo, durante esses 4 meses aproximadamente, e não utilizo mais a plataforma, mas eu tenho o meu cadastro. Então vamos lá. Para você utilizar o Get Ninja como cliente, você vai entrar, fazer uma busca no Google e possivelmente de algum serviço que você está contratando. No caso, o serviço de fotografia, você vai solicitar qual é o tipo de fotografia que você está procurando. E o Get Ninja tem algumas opções desses serviços destacados lá que você opta. E aí já aparece uma das falhas, porque, por exemplo, quem é fotógrafo especializado em ensaio sensual, essa modalidade ela não existe, assim como outras modalidades de fotografia, elas possuem uma outra denominação, como, por exemplo, o ensaio boudoir. O ensaio boudoir não é a mesma coisa que o ensaio sensual, então acaba confundindo alguns clientes que estão procurando por esse serviço, até porque a maioria das pessoas não sabe o que é um ensaio boudoir. Dentro da plataforma você opta pelo serviço, então o aplicativo vai enviar para os seus cadastrados esses serviços. E para você entrar em contato com esses possíveis clientes, você precisa pagar uma certa quantia de moedas, que está definido entre R$ 175 um pacote de 1.000 moedas, que você tem que adquirir. Cada um desses clientes, através de seus pedidos, tem um valor de moedas que o site determina, que o aplicativo determina que valeria este pedido. Como que se dá esses valores, como que são feitos esses valores, até hoje nós não sabemos como que se dão esses valores. Porque na média calculada pelos fotógrafos, alguns serviços custam um determinado valor e outros serviços custam um outro determinado valor, às vezes superior ao que eles acabam cobrando ou diminuindo no valor das moedas. Então é um jogo de mais e menos ali. Os valores eles variam entre reais
de aproximadamente, para você liberar um dos pedidos, de R$10, às vezes até 30, às vezes até mais que R$30 para você liberar um pedido. A plataforma libera esse pedido de 3 a 4 para 3 ou 4 profissionais. Significa que você vai entrar num processo de concorrência entre esses outros fotógrafos e vai automaticamente se beneficiar por esse pedido aquele que fizer o orçamento mais baixo, com certeza, porque as pessoas elas procuram, acima de tudo, aquele que te oferecer o menor valor de serviço. Isso já é um ponto muito negativo. Isso já é um ponto muito negativo para nós que somos os profissionais. Para quem contrata, para quem está procurando o cliente, é um ponto positivíssimo, porque ele vai, de fato, encontrar um profissional e vai escolher um profissional que fizer o melhor preço para ele. Uma das coisas que, nessa busca de clientes a prestadores de serviço, é que esses valores que você acaba pagando para o GetNinja para liberar esse pedido, nem sempre esses valores, tá? Nem sempre não. Se tiverem 3 profissionais interessados naquele cliente, os 3 vão pagar esse valor para o GetNinja. E não significa que que 2 deles vão receber esse dinheiro de volta. Não, não vão, eles vão pagar. Ou seja, a plataforma sempre ganha. GetNinja sempre vai ganhar. Então, quanto mais prestadores de serviço se interessarem por aquele cliente, mais o GetNinja ganha, mais o GetNinja consegue. E aí é que está um detalhe muito interessante. Não significa que uma pessoa vai ganhar. Existem muitos pedidos que os clientes, na maioria das vezes, não te respondem. Simplesmente você libera o pedido, paga para você ter o acesso daquele cliente, você entra em contato com o cliente e o cliente simplesmente não te responde, não te dá nenhuma satisfação, muitas vezes não visualiza o seu pedido. Existem assim muitas denúncias, muitas reclamações e às vezes assim umas teorias dizendo que esses possíveis clientes teriam sido criados pelo próprio sistema, pela própria GetNinja, para acabar captando essas moedas dos prestadores de serviço. Claro que isso são teorias, nada se pode provar em relação a isso, mas fica aí. Bom, aí eu fiz uma listinha para vocês aqui de quais são os pontos positivos do GetNinja e quais são os pontos negativos do GetNinja. Especificamente, eu vou falar para nós fotógrafos, para meus colegas fotógrafos. Então, vamos lá. Quais são os pontos positivos do GetNinja? O GetNinja ele é ótimo para quem está contratando, como eu já falei, porque você vai poder escolher o menor orçamento que os profissionais vão te oferecer. Ele é ótimo para quem está começando a trabalhar, está entrando no mercado de trabalho, ou seja, para quem já tem um estúdio, para quem já tem uma tabela de preço, para quem já tem um trabalho formado, para quem já tem e vai tentar buscar a plataforma do GetNinja, não compensa. Mas ele é ótimo para quem acabou de comprar a sua câmera fotográfica, para quem não tem um estúdio, para quem não tem suas despesas, para quem tem um equipamento barato e que pode atender esses clientes de outra forma que não seja no estúdio e que não tenha despesas, é excelente. Porque aí você vai criar clientes, você vai aprender a trabalhar e você vai ter aí uma remuneraçãozinha básica que vai te encaminhar para o mercado de trabalho. Uma coisa interessante, uma outra avaliação ótima que eu dei para o GetNinja é porque quando ele manda os possíveis clientes para o prestador de serviço, ele faz uma busca através da geolocalização. Então você pode atender clientes, você sabe onde esse cliente está, se ele está próximo de você, porque automaticamente o cliente, se você tem um estúdio, você quer trazer esse cliente até você e ele mora a 15, 20 quilômetros de distância de você, esse cliente provavelmente vai escolher um profissional que esteja mais próximo dele. E isso você pode resolver através do site. Agora vamos aos pontos negativos da GetNinja. Algumas coisas eu já até indiquei aqui nos comentários, né?
Um dos pontos negativos é que fechando ou não o serviço, você paga essas moedas, que foi uma relação que eu fiz desses serviços e que o pagamento dessas moedas não foi tão interessante. Eu fiz uma média da quantidade de moedas que eu comprei durante esse tempo e da quantidade de serviços que eu fechei pelo GetNinja. Então a minha média é de aproximadamente 30 a 40% do percentual do que eu ganhei através do GetNinja. Esse percentual, esses 30 a 40%, de 30 a 40% ficou para o GetNinja. Porque muitos pedidos mesmo, eu simplesmente não tive retorno nenhum, eu não tive nem um contato do cliente, o cliente simplesmente me ignorou mesmo. E isso é fato, a maioria dos prestadores de serviço do GetNinja sinalizam a mesma coisa. Existem muitas reclamações do GetNinja, se você for fazer uma procura no Reclame Aqui, você vai observar que existem muitas reclamações, tanto de clientes como de prestadores de serviço, como associados do GetNinja. Então isso é muito ruim, isso é péssimo. E a plataforma não responde também esses clientes. Se você demora para responder, não entra em contato com você para tentar resolver algumas problemáticas com moedas, então é bem complicado. Os preços são muito caros para você liberar alguns pedidos. Tem valores assim que são muito altos, de acordo com o que você tem de orçamento para oferecer para o seu cliente. Por exemplo, se você vai cobrar R$200 em um serviço, né, um serviço pequeno, você vai cobrar R$200, você tem que pagar o GetNinja algumas vezes até R$30 para você prestar esse serviço. Então são valores muito altos. Uma coisa que é ruim, né, que eu achei muito ruim para quem é prestador de serviço, é que você não consegue utilizar essas informações, você não consegue negociar essas informações através do computador, é somente pelo celular. Uma outra coisa que eu também avalio como negativa é a forma com que se faz as avaliações, né, porque o cliente ele avalia o seu serviço e ele vai te dar uma nota, você tem lá a tua pontuação de 5 estrelas, e quando você termina o serviço, o cliente vai fazer essa avaliação. Então ele vai colocar se o trabalho foi excepcional, maravilhoso, que é a pontuação máxima do aplicativo, assim como bom, ruim ou alguma coisa. Bom, quando eu fui fazer a avaliação de um profissional, eu achei muito estranho, porque para você avaliar um profissional e dizer que o trabalho dele foi fantástico, né, que o trabalho dele foi excepcional, é uma coisa assim quase impossível de você dizer que o trabalho dele foi tão excepcional assim. Então, já reduz a possibilidade do profissional ele ter 5 estrelas. O correto seria lá ter uma avaliação ótimo, bom, regular ou ruim, né, para você ter a avaliação dessas 5 estrelas. Uma outra coisa que eu também coloco como um ponto negativo é essa questão dos 4 concorrentes, ou seja, você vai concorrer com outros 4 fotógrafos para você colocar o seu orçamento, e aí você vai ter que competir, não é pela qualidade do seu serviço, você pode ter um site, você pode ter um portfólio bacana, mas é como eu falei anteriormente, o cliente vai escolher pelo menor orçamento. E o último item que eu coloquei aqui como pontos negativos que eu acho que é o pior de todos, é a desvalorização profissional que o site, que o aplicativo ocasiona. Por quê? Porque quando você tem que diminuir o valor do seu trabalho para você conseguir gerar uma renda e para você conseguir atrair o teu cliente, isso é péssimo, isso é muito ruim. Porque um orçamento que você tem na média de uns 300, 400 reais, você vai ver que os outros concorrentes estão cobrando 100 reais. Alguns concorrentes, conforme durante esse tempo eu avaliei, chegaram a cobrar valores até menores que 100 reais para prestar um serviço. O que para nós profissionalmente é algo assim totalmente inaceitável, mas infelizmente na plataforma isso acontece e eu acho assim que é o pior dos piores dos pontos negativos que eu tenho para falar para vocês. Bom, minha avaliação geral sobre o GetNinja para vocês fotógrafos é a seguinte.
Procurem outros meios de levar o seu negócio à frente. Procurem outras plataformas, procurem outros. A Get Ninja, ela não funciona para nós fotógrafos, ela não é bacana, ela é muito ruim, ela não é legal, apesar dos pesares. A plataforma, ela não mudou para beneficiar os profissionais, ela mudou apenas para beneficiar-se a si própria, e isso é muito negativo. Ou seja, uma plataforma que não valoriza os seus profissionais, não valoriza os seus associados, infelizmente, não tem a minha aprovação. Então, a minha avaliação para o Get Ninja é negativa.